Bom Dia Pará está de volta e é hora de falar do esporte. Vamos dar as boas-vindas então a Carlos Ferreira, que está chegando aqui na área. Tudo bem, Ferreirinha? Bom dia. Bom dia, Priscila, bom dia a todo mundo. Olha só, a gente está numa sequência de empates com os nossos times. No fim de semana, Tuna e Águia empataram, se enfrentaram, empataram. Aí o Remo empatou, o Paysandu empatou. Ontem, 3 jogos, 3 empates. Nossos Pra quem times não entende de ganham nem futebol, perdem. é melhor empatar ou perder? Obviamente que no mínimo é preferível empatar, né? Fica pelo menos, não fica no prejuízo. Agora, por regulamento de competição, é melhor ganhar um jogo do que empatar 3, por exemplo. Tem é melhor uma ganhar um jogo aí, do que tem uma empatar lógica. 3. Porque você faz os mesmos 3 pontos em 3 empates, mas o primeiro critério de desempate nas competições é o número de vitórias. Então, o empate é um mal menor, vamos considerar dessa forma. Banho-maria aí para segurar a estrutura do time. Vamos falar então, começando do Paysandu, porque somou ontem o primeiro, ponto jogando fora de casa na Série C do Brasileiro, 0-0 diante do Operário no Paraná. Vamos ver. Foi um jogo onde praticamente só um time atacou. O Operário finalizou mais de 20 vezes na partida. Ferreira mostrou logo no início que o goleiro Gabriel Bernard ia ter uma noite trabalhosa. Depois, o Operário apareceu de novo na área do Paysandu. Na vez de Eric Bessa, veio um chutaço de fora da área. Neste momento, o Operário tinha 72% de posse de bola. E em mais uma tentativa, Eric Bessa optou pelo chute cruzado. Na reta final do primeiro tempo, Felipe Augusto aproveitou a sobra e fez o gol. A arbitragem anulou marcando impedimento. Na segunda etapa, o jogo continuou da mesma forma. Em cruzamento, Vinícius Popó quase abriu o placar. Alisson Tadei quis surpreender, mas o goleiro Gabriel Bernard estava atento para salvar o papão. Nos acréscimos, Luigi finalizou bem e a bola passou muito perto do gol do Paysandu. Mas 0-0 foi o placar final. Com um empate no interior do Paraná, o Paysandu chegou a 3 jogos seguidos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Agora o Papão retorna a Belém e vai usar o pouco período de tempo para trabalhar. Afinal, o time já entra em campo novamente segunda-feira contra o líder São Bernardo na Curuzu. O objetivo era buscar os 3 pontos, mas sabíamos da dificuldade que é jogo aqui. O Operário é um time muito forte dentro dos seus domínios ao longo do ano, no entanto que desde o Campeonato Paranaense fez gols em todos os jogos aqui no Germano Krieger. É um time que sofreu apenas 4 gols em sua casa e nós sabemos da dificuldade. Armamos a equipe para equilibrar o primeiro tempo, tivemos dificuldades, armamos no segundo tempo para jogar no contra-ataque porque sabíamos que o Operário forçaria um resultado de vitória e nos colocaria para trás da linha da bola, e tivemos 2 ou 3 situações de contra-ataque que poderíamos ter melhor escolha nas jogadas para que pudesse fazer o gol e sair com a vitória. O Paysandu subiu uma posição e agora é o 14º colocado na Série C com 8 pontos. Como o Breno Raiol disse na reportagem, o próximo jogo dos bicolores será na segunda-feira contra o São Bernardo de São Paulo, o líder da competição na Curuzu. E a gente falava ontem sobre essa disputa aí do Paysandu. O Operário não perdia, empatar, então foi prejuízo para o Operário e uma certa vantagem, ou foi bom para o Paysandu. Sem dúvida, é um ponto somado num jogo fora de casa, numa circunstância, o Paysandu buscando estabilidade, é um time que está vivendo mais uma reforma aguda dentro da competição, e o que o Marquinhos Santos disse aí reflete claramente que ele não tem o time na mão, no sentido de não ter estabelecido ainda uma confiança. Então, o que ele fez no jogo de ontem? Transformou o Paysandu, reduziu o Paysandu a um bloco defensivo, fez uma retranca. O Paysandu jogou todo atrás para não permitir que o Operário criasse grandes oportunidades. Quando o Operário criou as oportunidades, o goleiro Gabriel Bernard funcionou bem, fez defesas providenciais. E aí o Paysandu conseguiu o seu objetivo fundamental, que era não perder. Somou um ponto. Arriscou contra-ataque, como nesse lance aí, contra-ataques para chegar ao gol. Nesse lance foi marcado impedimento, mas foi uma situação, se não houvesse ali o impedimento, seria uma grande situação para gol. Fora disso,
Finalização mesmo no jogo, o Paysandu teve uma no segundo tempo, numa bola chutada quase do meio de campo. A opção feita pelo Paysandu funcionou. Por quê? Porque o time não está ainda condicionado, dentro desse processo de reforma, não está condicionado para fazer a sanfona, ou seja, para jogar em bloco ao se defender e ao atacar. Não, o Paysandu só teve bloco para se defender, não deu para arriscar. É um processo, o Marquinhos Santos está dizendo isso, demanda um tempo para que o Paysandu chegue a esse estágio, né, de ter a condição de jogar numa intensidade tal que ele possa atacar e se defender em bloco. Ontem apenas se defendeu. Aí você já antecipou, segunda-feira, o Paysandu contra o líder do campeonato, o São Bernardo, em Belém, sem público. O Paysandu está punido pela Justiça Desportiva, são 2 jogos na punição. O primeiro na segunda-feira contra o São Bernardo e o jogo seguinte do Paysandu em Belém contra o Floresta, a punição está valendo também para o jogo contra o Floresta, isso por conta de uma briga entre grupo de torcedores do Paysandu e um grupo do Figueirense ano passado em Florianópolis. Aí a briga resultou nesse imenso prejuízo para o Paysandu, de não ter a força da torcida e não ter bilheteria nesses 2 jogos, sendo que o Paysandu ainda está tentando transformar numa pena alternativa a punição para o jogo contra o Floresta. Uma tentativa. O fato hoje é que o Paysandu está proibido de ter público nos 2 próximos jogos em Belém contra São Bernardo e Floresta, e isso é um agravante nesse momento de transição que o Paysandu está vivendo, em que o técnico Marquinhos Santos tenta colocar uma outra identidade na equipe. E seguindo aqui para as próximas rodadas da terceira ano, o Paysandu já não vai contar com o volante Kelvin. O jogador foi dispensado ontem pelo Papão. Kelvin chegou ao clube em abril, emprestado pelo Juventude. Com a camisa bicolor, atuou em apenas 5 jogos e não teve um bom desempenho. Parece piada, né? Todo dia tem uma notícia dessa aqui, de jogador que foi dispensado, ou do clube buscando contratação, essa reforma interminável de um grupo que começou errado e que, no meio do caminho, o Paysandu tenta ajustar. Então, manda embora quem não deu certo e contrata novas esperanças. O Kelvin é um jovem atleta do Juventude, o Paysandu contratou como aposta e não deu certo. Não deu certo, como tantos outros. É uma grande farra. O Paysandu este ano é uma grande farra. Estão rasgando dinheiro à vontade. Porque imagina o custo da vinda de um atleta desse para fazer 2, 3 jogos em Belém, tomar um tacacá, uma açaí, dar um giro na cidade e voltar lá para o lugar de onde veio. É uma rotina, tem sido uma rotina nesse Paysandu, colcha de retalhos de 2023. Seguimos agora para falar do Remo, porque hoje é a vez do Leão entrar em campo pela Série C do Brasileiro. À noite, no Bainão, o Remo recebe o América de Natal. Será o confronto dos 2 últimos colocados da competição. Partida super importante que pode tirar o Leão da zona de rebaixamento. E o volante Claudinei falou sobre o que espera de mais este desafio. Vamos ver então um trecho da entrevista. Precisamos desses 3 pontos, sabemos da importância e sabemos também que jogando em casa tem o fator da torcida do campo, então a gente está bem concentrado e vamos buscar essa vitória. Aí o Claudinei é um dos jogadores mais experientes do time do Remo, que vem conseguindo ter agora uma sequência de jogos sob o comando do técnico Catalá, numa nova formação do Paysandu, do Remo, uma nova estruturação do time do Remo, que tem o Claudinei, que é um típico volante, ao lado do Uchoa, e vai ter como companheiro, os dois vão ter como companheiros ali no meio-campo o Muriqui e a entrada do Fabinho no ataque. Quem sobra nessa história é o Pablo Roberto, que é um jogador que está esgotado fisicamente, não vem conseguindo render. Então o Remo faz essa mudança, ao mesmo tempo em que gera uma proteção maior para a sua linha de defesa, gera uma criatividade maior com o recuo do Muriqui para a zona de criação de jogadas. Esse Remo, em campo hoje contra o América, a Priscila usou a expressão, jogo super importante. É exatamente isso, por quê?
Porque o Remo vem construindo agora uma sequência de jogos com resultados positivos, ganhou do Águia, ganhou do Confiança, empatou em Brusque com o Brusque. Isso vai elevando a confiança dos atletas no próprio trabalho e melhorando, em tese melhorando rendimento, a ponto de o Catalá já criar alternativas na equipe, como por exemplo esse recuo do Muriqui para jogar como meia, para ter mais participação nas partidas. O América tem o perfil do Remo, é time de massa, está pressionado, também está dando sinal de reação, vem de uma vitória em casa sobre o Operário e hoje vai com todas as suas forças a campo. Então é um jogo para ser extremamente disputado, né, com clima de decisão, porque são dois times que estão precisando virar a chave dentro do campeonato e é para valer, é Baenão com, digamos assim, com uma pulsação lá em cima, hoje, 4h30 da tarde. E ainda falando do Remo, né, o time segue tentando enxugar o elenco. Ontem o clube anunciou a dispensa do atacante Rogério. O jogador, que tem 32 anos, assinou com o Remo no final de fevereiro. Ele atuou em apenas 4 jogos com a camisa do Leão e não conseguiu balançar as redes. Rogério ainda ficou marcado negativamente por perder um pênalti no clássico Repá da semifinal da Copa Verde. Dá a impressão de contratação de orelhada, aquela contratação pelo nome, pela história, porque os clubes têm analista de desempenho. O que faz o analista de desempenho? Ele busca informações sobre performance do atleta nas últimas temporadas, para que você não corra o risco de contratar um jogador tão fora de forma que ele passe em Belém como um mero turista, como foi o caso do Rogério no Remo. O Rogério veio por uma história bem anterior dele no futebol, quando explodiu no Vitória, quando foi bem no São Paulo, isso já faz tempo. Então, ultimamente, ele não vinha tendo sequência de jogos, chegou muito fora de forma, foi uma figura totalmente improdutiva no Remo, custou caro e virou mais uma piada no pacote das contratações desta temporada. Para o trabalho no futebol do Clube do Remo, nesse trabalho de análise de desempenho e filtro de contratações, a contratação do Rogério foi desmoralizante. E agora vamos falar da Série D. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro segue. Em Marabá ontem teve o empate entre Águia e Nacional do Amazonas. Veja. Luzinho Oliveira, confronto entre líder e vice-líder do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia, segundo colocado, recebeu o Nacional do Amazonas. E o atual campeão paraense começou a partida na pressão. A arbitragem viu bola na mão do lateral Gilmar e marcou pênalti para o azulão. Evandro assumiu a responsa. Foi cheio de moral para a cobrança, mas o goleiro Jonathan fez a defesa. O lance deu uma animada nos visitantes. Ítalo deu a assistência e o Wendel Neri empurrou para a rede. Nacional 1-0. Na volta no intervalo, mais um pênalti marcado para a equipe paraense. Bruno Limão agora foi o cobrador e esbanjou categoria. Gol do empate. Águia 1, Nacional do Amazonas também 1, foi o placar final. E quem também empatou na 6ª rodada da Série D foi a Tuna Luso. Ontem a Lusa ficou no 2-2 com o São Raimundo de Roraima. O time paraense abriu o placar no primeiro tempo com o Enzo. Os donos da casa empataram com Rafael Barros. Já no segundo tempo, Emerson Nike fez um golaço e recolocou a Tuna na frente do placar. Porém, o Mundão empatou com o atacante Cante. Então, empate, né, Ferreirinha? 2-2 lá em Roraima é um resultado interessante para esse time da Tuna, que vem evoluindo, um ponto conquistado diante do São Raimundo, que é uma boa equipe e que tira muito proveito das condições do seu campo. É um campo que não favorece a troca de passes, né? Um campo muito irregular. Então a Tuna foi lá, se impôs, esteve à frente do placar, 2-2, ponto somado, valeu. O Águia
Teve empate em casa, se alguém festeja é o Nacional, mas a boa campanha que o Águia faz ali na vice-liderança, colado no próprio Nacional, de qualquer forma é algo muito promissor para um clube que se credencia cada vez mais no seu objetivo de agora. Qual é o objetivo de agora? É subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. O caminho é longo, há muitos obstáculos pela frente, mas o Águia é um time que tem sua autoridade, pelo que já fez dentro da temporada, e, enfim, alimenta a esperança dos marabaenses, assim como a É isso, Ferreirinha. E tem também o Campeonato Brasileiro Feminino, porque o Remo contra o VF4 da Paraíba em Belém, tá no próximo sábado. Tem esse time aí para você comentar essa afinidade? Pois é, uma afinidade com o Águia de Marabá, que é uma grande questão. Você se pergunta, o que tem a ver VF4 da Paraíba com o Águia de Marabá? Eu vou responder pela foto aqui. Vamos lá. Aqui está. O Vitor Ferraz é o cabeludo ali, bem ao centro, jogador do Águia, em 2010, vice-campeão paraense. VF4 é o nome do time, né? Vitor Ferraz, camisa 4. Ele é o dono do clube lá da Paraíba, adversário do Remo. Tá aí o Vitor Ferraz no Santos, o Vitor Ferraz que jogou também pelo Grêmio e que agora está no Náutico, adversário de Remo e Paysandu neste Campeonato Brasileiro. Vitor Ferraz, 35 anos, seguindo no futebol. A foto seguinte vai mostrar o Vitor Ferraz com a camisa do VF4. É o clube dele, um clube que ele montou lá na Paraíba. E não é só de futebol feminino, não. É para formação de atletas masculinos, femininos. O time feminino vai brilhando nesse Campeonato Brasileiro. Já conseguiu um acesso para uma divisão superior, como o caso também do Clube do Remo, tanto que está nessa semifinal com o Leão Azul. Eu vou mostrar agora atividades do VF4, esse time do Vitor Ferraz. Lá na Paraíba estão as meninas do VF4, ele já está adquirindo um centro de treinamentos, montando uma estrutura, enfim, é um investidor. Hoje é um investidor. Alguém que 13 anos atrás saiu da Paraíba para conquistar espaço no mercado através do Águia de Marabá. Então, a partir do Águia, ele foi impulsionando a carreira dele no Atlético Goianiense, depois no Vila Nova, depois no Curitiba, e daí Santos, teve passagem pelo Bragantino, aí Grêmio e hoje no Náutico. Então, é um atleta que dá um retorno lá para o lugar da origem, para a origem dele, que lá na Paraíba, ele dá um retorno investindo na formação de novos atletas, criando novas oportunidades. Pela informação que eu tenho, esse VF4, o clube formado pelo Vitor Ferraz, já cedeu para grandes clubes pelo menos 60 atletas, entre garotos e garotas. É importante ter esse exemplo e poder mostrar aqui. O VF4 ganhou do Remo no jogo de ida lá na Paraíba, no Campeonato Brasileiro, então está com uma vantagem de 2-0, sábado o jogo de volta para decidir quem é que vai à final desse campeonato, sendo que o objetivo principal os dois alcançaram, tanto o Remo como o VF4, que foi subir de divisão da terceira para a segunda do futebol feminino brasileiro. Toda iniciativa que incentive o esporte é válida. E que gere inclusão, e que gere inclusão, e que gere envolvimento. E que bom que tem time feminino aí também mostrando que tem muito talento para jogar futebol. Falando em futebol feminino, está bem ali, né? Em julho, a Copa do Mundo com a seleção brasileira em ação e nós aqui, né, em toda a rede. Temos a maior, Globo, né, no Brasil, curtindo. Marta. Então, vamos. Temos a maior. A Pelé do mundo, né? A Pelé do futebol feminino, que é brasileira, e entre outras tantas atrações. Vamos seguir agora para onde? Agora é a hora de estalar o dedo e curtir o desfile dos amadores, começando assim, olha, começando em alta. Catuaba Futebol Clube da Vigia, com direito à sede, negócio bem organizado lá, do Catuaba, todo mundo em alta. Avançando para o Flamenguinho de Ananindeua. Você percebe aí, a gente estava falando do futebol feminino, olha a presença de uma menina aí no time, muito bacana, no time muito do Flamengo, bacana. né? Time misto, afinal de contas. Seguindo agora com o Palmeiras Aririense, Oeiras do Pará. Tá aí o Palmeiras de Oeiras do Pará, também na tela do BDP.
Chegando quem? Chegando mais um de Oeiras do Pará. Esse é o Santa Cruz Master. Bacana a presença de 2 times de Oeiras do Pará na tela do BDP. São Cristóvão Master do Guamá. São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Aí a galera do volante, ou não, sei lá, mas é o São Cristóvão do bairro do Guamá. Avançando para o Repá das Veteranas. Ali o Veteranas, né? São veteranas de Portel. Aí estão elas, na cidade de Portel, na tela do BDP. União da Ponta da Rua, quilômetro 48, Curuçá, com o primeiro e segundo quadros. Mandaram logo 2 times no pacote. Quem vem agora? Corda Bamba, outro nome bem sugestivo aqui dos times amadores. Corda Bamba. Criatividade, né? De Ananindeua, sim, com certeza. É a hora de quem? É a hora dos amigos da bola Benevides. Está aí o rubro-negro de Benevides. Quem vem? Quem vem? Vem o Santa Rosa de Igarapé-Açu. Beleza, a presença do Santa Rosa. Najas, time dos promotores de venda, Belém. Quando o peladeiro é bom de bola, a galera diz, esse é cobra. Então, quando o time é muito bom, nesse time só tem cobra. Aí, esse time aqui só tem Najas. O Najas, time dos promotores de venda, resta saber se eles são cobras no futebol ou na venda, né? Pois é. Mas, acho que nós fechamos aqui? Ou não? Vou estalar o dedo para ver se tem mais. Tem mais. Olha aí. Tem os Petroleiros Fut7, time da UFPA lá em Salinópolis. Show de bola com a presença desse time de Salinas. Opa, tem mais ainda. Remo e Paysandu da Alça Viária. Nada a ver nas cores, né, de Remo e Paysandu, mas enfim, são torcedores de Remo e Paysandu com as suas equipes lá na Alça Viária, uma versão diferente de Leão e Papão. Muito obrigada, Ferreira. Muito bacana ver esses times aí, esses peladeiros, como eles se chamam, né? Que curtem o futebol, se divertem, praticam atividade física e tem toda uma mobilização nos interiores. Quando a gente passa que vê um campinho, um campo de futebol, você já sabe que ali tem uma comunidade, que tem um treino, que tem uma competição e que movimenta aquela localidade. E tem torcida, né? Porque sim, tem as arquibancadas todas, exatamente. Sempre. É muito entretenimento mesmo, é tudo que você falou. E é muito característico, né? É o esporte, é o congraçamento ali de final de semana, né? Há os ídolos locais e é um privilégio para a gente ter um espaço como esse aqui, poder mostrar, trazer histórias, trazer a irreverência a partir dos nomes e algumas histórias que chegam para a gente, é sempre um prazer. Priscila, hoje, nesse feriado religioso, eu estou indo, mas eu volto, eu vou trazer uma história que mostra o quanto a fé religiosa, a fé católica, sobretudo, está presente no ambiente do futebol. Maravilha, Ferreira. Até já, então. Valeu. Já estou esperando você. Carlos Ferreira está de volta para falar da sessão de empates dos times paraenses. Haja empate, hein, Ferreirinha? Pois é, só deu empate dos times paraenses na rodada passada e já foram 3 jogos ontem, 3 empates. Hoje o Remo está nessa contra o América, para quem sabe, quebrar o jejum de vitórias. Já foi quebrada a sequência de derrotas, já é um progresso. Ontem à noite, Série D e Série C. Vamos ver o que rolou na jornada dos times paraenses na noite de ontem, começando por Marabá. O Wendel fazendo 1-0 para o Nacional de Manaus contra o Águia. O Águia empatando com o Bruno Limão de pênalti. O Águia já havia perdido um pênalti nesse jogo, ficou no empate em 1-1. O Águia é o segundo colocado desse grupo nacional, é o líder. A Tuna é a terceira colocada com um ponto conquistado ontem em Roraima, 2-2 com o São Raimundo. Enzo e Emerson fizeram os gols da Tuna. Kanté e Rafael fizeram os gols da equipe de Roraima nesse empate rico de gols, com 4 gols na partida. A garotada da Tuna, esses nomes novos que surgem, como Emerson e Enzo, né, que foram os autores dos gols. Agora nós já estamos com imagens lá de Ponta Grossa, no Paraná, Paysandu e Operário. Empate em 0-0 e o Operário, durante quase todo o jogo, pressionou o time do Paysandu. O Paysandu optou por jogar na retranca, um time todo defensivo. Deu trabalho para o goleiro.
Que aliás saiu-se muito bem mais uma vez. Uma das raras situações de esperança de gol para o Paysandu, mas um lance já paralisado ali por impedimento. O Paysandu quase não existiu no ataque. O jogo foi uma pressão do Operário sobre esse bloco defensivo que o Paysandu montou, a retranca que o Paysandu montou, e o jogo terminou, Priscila, em 0-0. Um ponto que o Paysandu somou lá no Paraná. Próximo jogo do Paysandu, segunda-feira, sem público, na Curuzu. O Paysandu cumprindo punição, jogo contra o São Bernardo, punição que envolve também o jogo seguinte em Belém, contra o Floresta. Você acha que é muito? Então anota essa. No jogo de ontem lá no Paraná, bombas foram arremessadas por torcedores, entre aspas, do Paysandu contra torcedores do Operário. A Polícia Militar fez a denúncia ao árbitro que registrou na súmula o ocorrido, o que deixa o Paysandu sob o sério risco de uma outra punição mais à frente, né? Se virar uma denúncia lá no STJD, a tendência é que chegue a esse ponto de o Paysandu vir a ser novamente punido por esse episódio. Você tem todos os detalhes no GE Pará, né? Para, enfim, ter inclusive o relato do árbitro do ocorrido. Ontem, extremamente lamentável, o Paysandu vai ficando refém desses vândalos que aprontam aqui e aprontam lá fora. Nesse caso, são 2 episódios ocorridos no sul do país. Um em Florianópolis, ano passado, e esse agora lá em Ponta Grossa, no Paraná. Comportamento completamente inadequado. E só da pessoa levar uma bomba para um estádio já mostra a má intenção e a revista, 2, né? Que não identificou. No caso, aí foram 2, e aí você toca no ponto. A Polícia Militar teve esse procedimento aí pós-jogo, levou a denúncia para o árbitro que registrou na súmula. Mas o que a PM fazia também no estádio para permitir a entrada de 2 bombas e torcedores portando 2 bombas, que é que levaram só 2, as 2 foram arremessadas. Então houve também aí uma falha da polícia no que deveria ser um serviço preventivo. Preventivo, mas que deveria ter um comportamento, né, não necessário, ou seja, o torcedor é que tem que entender que vai para o campo para torcer somente e não para agredir ou até matar alguém. Então, o futebol não dispensa civilidade, né? Aliás, nada dispensa civilidade. Vamos seguindo então, falando do Remo? Que tem essa missão de quebrar essa sequência de empates, né? Esse jejum de vitórias, que seja hoje à tarde, jogo às 4h30 da tarde no Bainão, contra o América de Natal. Vamos ver aí o Remo em atividade, na sua preparação para essa partida contra o América. Você percebe ali que o vermelho do América está presente no treino do Remo, né? O vermelhão lá de Natal contra o Leão Azul aqui de Belém do Pará. O Remo dando sinais de recuperação dentro da temporada e precisando confirmar essa reação na partida contra o América. É jogo para vencer ou vencer, mas é jogo bem difícil, porque assim como o Remo, o América também está dando sinais de reação e também está sendo pressionado a reagir dentro da competição. Fé no que virá, e vamos falar de fé. No futebol, nesse ambiente do futebol. Veja só, Priscila, na decisão do campeonato estadual, Remo e Águia no Bainão, você diz, já passou algum tempo, tá, mas aí nós guardamos o assunto para esse feriado religioso. O ocorrido lá foi registrado pelo nosso colega, o Marcos Lages, aqui da TV Liberal, fotos do comportamento, isso aqui é comportamento exemplar, né? O comportamento de uma torcedora muito religiosa durante o jogo Remo e Águia. E ela própria vem nos falar sobre isso, a dona Adria Marques, torcedora do Águia de Marabá. O meu pensamento foi pegar meu texto, começar a rezar e não rezar, só rezar. Tinha que ter um sacrifício, porque só ficar sentada ali rezando não valeria a pena. Aí eu pensei, vou me ajoelhar. E foi o que eu fiz. Fui lá para o Alambrado, me ajoelhei e fiquei rezando o meu texto, pedindo para Deus. Eu não vi na hora dos pênaltis direito tudo, o pênalti que o Axel pegou, graças a Deus. Quando terminou, que foi o Betão que bateu, aquele que fez a última, converteu o nosso último gol, o pênalti, que minhas amigas do lado falaram, ganhamos, foi campeão, todo mundo gritando. Eu
só comecei de novo a agradecer a Deus, agradeci muito, 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 muito pela nossa conquista. E valeu a pena. Que declaração bonita da Adria e que comportamento exemplar ia ser seguido, né? Quer torcer, quer colocar seu time para frente, reze, tenha fé, mas não agrida o adversário, não faça coisas erradas de violência. Pois é, que contraponto, né? A gente teve agora ao que nós acabamos de comentar do comportamento absurdo de torcedores do Paysandu lá no interior do Paraná. Aí você tem um exemplo como esse da dona Adria, que inclusive foi homenageada pelo Águia com uma placa e com muita justiça, né? Então veio esse exemplo. E já que nós falamos aqui dessa relação de futebol e fé, vamos avançar nesse assunto? Vamos. Vamos trazer fotos aqui que mostram o quanto isso está presente. Olha aí, o goleiro, sabe-se lá de que time e quem é esse goleiro, mas o que vale aqui é você mostrar o que é muito comum no futebol, essa religiosidade expressada antes, durante, pós-partidas. Aí o jogador tatuou, né, Nossa Senhora e Jesus Cristo na panturrilha. Vamos avançar nessa sequência. Essa aqui é outro registro feito pelo Marcos Lages, nosso colega aqui da TV Liberal, no repá da Copa Verde, que o Paysandu eliminou o Remo, o garotinho dando esse exemplo aí. Temos mais uma agora na sequência, outro flagrante, assim, o Mando Beck, que é funcionário do Clube do Remo, agradecendo numa vitória do Clube do Remo. E o exemplo sublime que nós acabamos de mostrar, e que vamos continuar agora aqui com a dona Adria e a amiga dela ali durante a partida, toda a emoção sobre tudo isso, né? Que não é só a manifestação de fé, é a emoção, é o envolvimento e é uma mãe de família, né? Mostrando que o futebol pode ser, sim, ambiente para a família, pode ser programa de família. Ambiente de paz. E de fé. Entre amigos, entre familiares, entre todos que querem o bem do esporte. Tem um hábito também dos jogadores, principalmente, que eles vão entrar em campo, eles tocam ou puxam a grama e muitos se benzem. É um outro comportamento religioso de fé que muitos têm no futebol. Que bom que a gente teve imagens tão exemplares para mostrar nessa data, fechando o esporte aqui no Bom Dia Pará de hoje. Muito obrigada, Ferreirinha. Um ótimo feriado. Valeu, tchau, Até uma próxima.